Oi, gente, tudo bem? Chegamos no nosso terceiro episódio da série Leilão de Imóveis e o tema de hoje é edital. O edital é o documento mais importante que tem em todo esse processo e é indispensável a leitura detalhada e com calma dele. Porque a partir dessa leitura que você vai decidir se você leva adiante a sua ideia de arrematar esse imóvel ou não. E por quê? Porque ali constam todas as informações que você precisa para saber se vai ser um bom negócio, se está dentro do que você espera, enfim. Então eu vou te dar o passo a passo do que tem ali dentro do edital, começando pela data de primeira e segunda praça, né? A diferença entre as duas é uma diferença de 15 dias. E na primeira praça, geralmente é o valor de mercado, que se consegue através de um laudo feito por um especialista. E a segunda praça chega até 50%, podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo da finalidade e origem daquele leilão. Daí, o edital te informa as datas das praças e os valores do imóvel nessas duas situações. Ele também informa os horários e o local. Antes a gente tinha a opção de ser presencial e ou online, e agora é 100% online. E quando eu digo 100% online, eu quero dizer que agora é feito nos sites dos grandes leiloeiros, né? No edital também você encontra a situação que o bem se encontra. Geralmente eles dizem de uma maneira rasa, mas dizem se o bem está conservado, se está muito no osso. Tem mais informações básicas em relação a isso. Também te informa se o bem está ocupado ou desocupado. E aí isso é importantíssimo. Eu expliquei isso no episódio 2. Dependendo da sua finalidade e objetivo de arrematação, o imóvel estar ocupado ou desocupado vai fazer toda a diferença no tempo e no seu bolso. Porque a gente sabe que o imóvel ocupado, se não for de boa vontade que a pessoa que está lá saia, e geralmente não é tão fácil assim, não é de boa vontade, você vai gastar um dinheirinho aí. E a gente sabe que o extrajudicial você gasta mais do que no judicial. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, volta no episódio passado, no 2, que eu expliquei melhor isso lá. A gente também consegue saber pelo edital se existem dívidas. Em regra geral, todas as contas relacionadas ao imóvel a partir da data de arrematação, arrematou a partir dali, é de quem arrematou, né? E antes é do devedor, do antigo proprietário. Então, em regra geral, acontece isso. Agora, você consegue saber no edital quais são as dívidas em aberto, as dívidas pendentes do imóvel e se essas dívidas serão quitadas ou não até a data da arrematação. Por quê? Isso é muito importante também. Tudo que está lá é importante. Mas por que isso é muito importante? Porque a dívida do imóvel, a gente usa um termo em direito que se chama propter rem. Ou seja, ela segue o imóvel, como se ela tivesse uma super bonder colada ali no imóvel e para onde ele vai, ela vai atrás. Então, quem está com aquele imóvel é que fica responsável por pagar. Porque a ideia é que se existiam todas as informações no edital, você viu que existia uma dívida pendente, que ela não seria paga pelo devedor. E mesmo assim você arrematou, então você assumiu aquela dívida quando comprou o imóvel, porque você sabia da existência da dívida. Então por isso que é bastante importante você ler esse detalhezinho com lupa. Porque daí é mais uma conta que você vai estar assumindo, além de todas as outras que virão. Então também tem as formas de pagamento. E aí a gente tem uma variação bacana aqui do judicial pro extra e mesmo dentro do judicial do extra entre eles, variações também. No judicial,
regra geral, você dá 20% e paga o resto à vista em até 15 dias. Mas a gente tem a possibilidade de propor uma forma de pagamento em juízo. Então você apresenta uma carta de proposta ao juiz antes, né? Você já viu aquele imóvel, já leu o edital, já viu que se encaixa no que você quer, mas a forma de pagamento você gostaria de fazer de uma outra forma. Então você apresenta toda a tua proposta numa cartinha, num papel e vai lá e apresenta para o juiz a sua proposta, ele vai aceitar ou não. No extrajudicial, a gente tem uma flexibilidade maior com o pagamento, né? Mais facilidade para pagamento. E aí o edital vem dizendo se aceita ou não a FGTS como entrada, se aceita algum outro tipo de benefício vinculado àquele banco, porque a maior parte dos leilões extrajudiciais vem de alienação fiduciária de banco, né? Então, de acordo com o banco, cada um tem a sua facilidade, a sua proposta. Então, a gente sabe que o Santander está permitindo uma entrada e dividindo em 420 vezes. A gente sabe que a Caixa está aceitando o FGTS e divide não sei quantas vezes. Então, mesmo no extrajudicial, existe uma variação grande de banco para banco, mas isso tudo vai estar detalhado no edital lá. E também tem a possibilidade de contraproposta, né? Existem até alguns editais que já vêm com uma cartinha pronta para você preencher só as lacunas de cunho pessoal para apresentar para o banco uma proposta de pagamento que seja diferente da que ele está propondo no edital lá presente. Também tem a informação no edital de quem pode participar, as pessoas que são habilitadas, né? E aí pode pessoa jurídica, pessoa física, pode menor de idade desde que representado por um maior. E as pessoas impossibilitadas geralmente são pessoas, quando for extrajudicial, são pessoas, são funcionários ou parentes diretos dos funcionários daquele banco, ou são funcionários de empresas vinculadas ou parentes dos funcionários das empresas vinculadas àquele banco. E porque justamente para evitar qualquer tipo de possibilidade de fraude, de vantagem, entendeu? Em cima de uma outra pessoa por estar ali dentro, trabalhando dentro da empresa que tá recebendo, né? Que está levando o imóvel a leilão. Então, mas no edital vai vir explicadinho, descritivo, todas as possibilidades ou impossibilidades de habilitação para ser um dos arrematantes daquele leilão. Também vem, esse que eu já falei, acho que no primeiro tópico, em relação ao valor do imóvel, em primeira e segunda praça, né? Isso é importante. Geralmente, grande parte arremata no segundo. Geralmente, uma pessoa para arrematar na primeira praça, a primeira praça já tem que estar vindo com valor bem abaixo do valor de mercado, tem que estar com uma previsão de alta, de inflação. Então aí a pessoa vê uma vantagem em arrematar em primeira praça, mas são poucas as vezes que eu vi sendo arrematado em primeira praça, porque em segunda, em regra geral, chega até 50% do valor do bem, né? Tem uma variação, mas, podendo pagar metade, você vai pagar 100%? Não. Então, também no edital vem dizendo superficialmente o estado daquele imóvel,
se ele tá muito no osso, se ele tá muito detonado, se ele tá por acabar ainda, ou se ele tá conservado. Vem descrevendo a metragem, a quantidade de quartos, os cômodos, tem uma certidão de anos reais que vem descrevendo isso tudo, né? No próprio site do leiloeiro, quando você vai arrematar aí na certidão de ônus. A certidão de anos reais é uma certidão que conta a vida daquele imóvel desde quando ele nasceu, desde quando ele teve. Desde quando foi aberta a matrícula dele, né? Desde quando ele nasceu para o mundo jurídico, né? Ele ganhou notoriedade pública, assim, digamos, né? O cartório serve para dar fé pública aquele registro de que o proprietário é aquela pessoa. Então a gente consegue no cartório de registro de imóveis tirar uma certidão de anos reais e ali vem, além de todas as informações daquele imóvel, vem contando a história, que então Joãozinho foi o primeiro proprietário e aí no dia tal ele averbou uma certidão de casamento, aí Joãozinho casou com Maria, mas aí Joãozinho e Maria foram lá e venderam para Manuel na data tal, através do meio tal, conta toda a historinha daquele imóvel, se foi de uma pessoa só, se foram de 3 pessoas, ou se consta nesse imóvel uma anotação de penhora, de algum processo, se ele tá... Enfim, qualquer situação que venha a recair sobre esse imóvel consta na matrícula de ônus reais, né? Na certidão de ônus reais, na matrícula desse imóvel lá. Então, isso também é bacana, é importante. E aí também outra coisa muito importante que tem nos editais são as informações do leiloeiro, né? Se esse leiloeiro, se ele é homologado, né, pela justiça, ou seja, se ele está se ele é oficial, se ele é oficial, ou seja, se ele está inscrito na junta comercial daquele estado, vem dizendo mais ou menos o tempo de carreira daquele leiloeiro, né? Se ele tem como é que se fala? Como é que se fala, gente? Se ele tem boas referências ou não, né? Aí, tem uma coisa que eu acho bacana, desculpa, tremeu aqui. Uma coisa que eu acho bacana é... Vou falar. É um pulo do gato que tem aqui, porque tem muito leiloeiro que tem processo na justiça por conta de uma coisinha aqui, de um detalhe, que é assim: o leilão, quando for judicial, ele existe pela lei uma possibilidade de um recurso, né? Ou seja, o leilão foi arrematado dia 1º de setembro. A partir do dia 1º de setembro, existem 5 dias onde há possibilidade do interessado, né, do proprietário ou de algum interessado entrar com recurso para anular esse leilão. Então, se você no dia da arrematação, dia 1º de setembro, você foi lá e deu à vista os 5% do leiloeiro, que na teoria é o certo, é o que deveria ser feito, e alguém entra com o recurso e esse leilão é anulado, você já pagou 5% do leiloeiro. E provavelmente você já deu um sinal ou uma caução. Mas o sinal ou a caução volta rápido. E 5% do leiloeiro, não. E aí existe muita briga na justiça por conta disso. Porque o leiloeiro não devolve 5% de um valor alto. Às vezes é muita coisa, mas não interessa se o valor é alto ou não. É um valor que é seu, certo? Que no caso seria indevido porque o leilão foi anulado, ele foi desfeito não por culpa sua, mas por um recurso de um terceiro. Então, o pulo do gato aqui é você dar uma segurada no pagamento desse leiloeiro, esperar passar esse prazo de 5 dias de possibilidade do recurso e aí só pagar depois, no sexto. E aí é um jogo de cintura que você tem que ter, porque os caras querem que você pague na hora, e você vai falar que não, tô pedindo autorização do gerente do banco, papapá, dá um jeitinho, eles sabem que você vai tentar dar um jeitinho, eles sabem o motivo, e eles sabem que
É só você puxar lá no site, dar um Google, que você vai ver que, inclusive, os grandes leiloeiros têm casos de processo na justiça para devolver esses 5% dos leilões que foram anulados. Então, você meio que tá meio fazendo isso em legítima defesa até, né? Evitando um possível problema futuro. Então, cara, se corre o risco de você perder os 5%, segura até o sexto dia. Porque a partir do sexto dia não tem mais esse. Acabou o prazo do recurso, não tem mais como ser anulado aquele leilão. Então é um pulo do gato que tem aqui, que muita gente não sabe. Aí aqui eu peguei e abri um exemplo de. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não, vai ficar embaçado por causa do ring light. Enfim, eu tô no site. Gente, não dá pra ver mesmo, olha. Mas dá pra ver a logo do Santander aqui, não dá? Santander, ó. Eu tô num site, abri um edital aleatório de um imóvel, acho que no Recreio esse, aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, de um leilão extrajudicial. Só vou ler os tópicos para vocês de um leilão, uma prova viva de um leilão de um extrajudicial. É organizadinho só para vocês terem ideia de como eles fazem. Então, aqui ele começa edital de leilão de alienação de imóvel e aí começa o vendedor, ele discrimina que o vendedor é o Banco Santander. 2, leilão, tipo, qual é o tipo de leilão? Maior lance ou oferta, ou seja, quem der o maior lance leva. 3, documentação e prazo de entrega. Aqui ele vai discriminar toda a documentação necessária e o prazo de entrega desses documentos. 4, formalização do instrumento de compra e venda. Então ele vai dar os prazos, o devedor, e isso varia de banco para banco, tá? Eu tô falando do extrajudicial aqui. 5, transmissão da posse, ou seja, aí ele fala dos desocupados e dos ocupados, dizendo que tudo é por conta do comprador, né? Então aqui ele se preocupa em deixar bem claro até onde vai a responsabilidade do banco com aquilo. Então, custas, despesas com desocupação, com imposto, com transferência, é tudo do comprador. Então, eles pecam pelo excesso e tá certo. 6, ocupação. O comprador é exclusivo responsável por apurar previamente se o imóvel está ocupado ou desocupado. Também está tirando dele da reta. 7, custos de transferências da propriedade, né? Todo aquele cálculo que a gente faz de TBI, de cartório, advogado, se você contratar, enfim. Então, está dizendo que isso tudo é responsabilidade de despesa do comprador. 8, despesas do imóvel. Então, aqui ele fala aquilo, que em regra assume as despesas de IPTU, condomínio, contas, etc e tal, a partir da data de arrematação do comprador anterior de quem era o antigo proprietário daquele imóvel. Em regra geral é isso. 9, imóvel foreiro. Então ele diz que o comprador se responsabiliza por toda a taxa de aforamento, que são os imóveis de marinha, né? Que paga aquela taxa anual. E 10, descumprimentos. Aí aqui ele diz as sanções para o descumprimento. Quando for por culpa do vendedor, então ele fica responsável por devolver todas as parcelas pagas e corrigidas. Quando for por culpa do comprador, ele não conseguiu assumir, ele deu um sinal, uma caução, e ele não conseguiu assumir, então ele perde aquela transação e fica retido 20% do valor pago a título de multa. Por isso que é importante você estudar muito o caso e ver se você realmente consegue dar esse passo. Porque se você calcular mal, você não realiza a sua vontade e ainda perde 20% do valor pago, né? Do valor do imóvel, né? E aqui é do Santander. Aí aqui que engraçado, tem o 11, o engraçado é o 12, calma. Tem o 11 ainda, que é doação do imóvel ou numerário, dizendo que se você for
resumindo, doação é o ITD e o numerário é quando você paga com dinheiro, né? Você faz a compra e venda, que é o ITBI, que esses impostos são por conta do comprador também. São coisas óbvias, mas que eles estão certos de deixar discriminadinho no edital, que é o comprador que fica responsável por isso. E o 12, que eu achei engraçadinho, é que pontos esfera. O Santander tem uma política de pontuação, acho que é como se fosse uma milhagem. E aí ele diz aqui, a compra de alguns imóveis específicos devidamente identificados na descrição do lote dará ao comprador cliente, ou seja, o comprador que for um correntista do Santander, o direito a pontos esfera. Para uso desse benefício, o comprador que não possui cartão de crédito Santander deverá adquiri-lo e ter efetuado ao menos uma operação até o momento da transmissão posse do imóvel. Olha que bacana! Você consegue ainda transformar em pontos esfera, que é como se fosse uma milhagem. Então tu compra praticamente e ganha uma passagem aérea, né? Porque dependendo do valor. Achei bacana isso do Santander, isso eu tô aprendendo com vocês, eu não sabia que tinha essa possibilidade de pontuação. E aí ele dá esses 12 tópicos, e aí lá pra baixo, que é gigantesco, ele vai descrevendo detalhadamente cada tópicozinho desse que ele falou. Então, assim, você vai ter toda a informação que você precisa no edital. Assim, eles pecam pelo excesso, tem informação até que não precisa, tem coisas que já estão protegidas pela lei, mas mesmo assim, justamente pela pessoa ser uma pessoa leiga e não conhecer a lei, nem todo mundo que está ali arrematando vai ter um advogado, uma pessoa leiga, então eles fazem questão de repetir, de colocar passo a passo e cada detalhezinho ali no edital do leilão. Por isso que o edital de leilão é o documento mais importante. É muito importante você ler, e se você se sentir inseguro de fazer uma leitura consciente do que você está lendo, ou seja, interpretando aquilo de uma maneira correta, pede ajuda de um profissional. Envia para o seu advogado, pede para ele fazer a leitura, para ele ver se ele acha algum erro, não digo erro, mas que ele acha alguma margem onde não se adequaria à tua situação, entende? Então, é bacana, é um divisor de águas o leilão, o edital. É um divisor de águas e é a partir dele que você vai saber se você continua ou não naquele processo de arrematação. Tá bom? Então esse foi o nosso terceiro episódio. Pode deixar suas dúvidas aqui lá no meu canal do Telegram. Gente, se você tá chegando hoje aqui no terceiro episódio, eu tenho um canal do Telegram e um grupo do Telegram. O canal do Telegram é uma via de mão única, só eu posto. Não, vocês não têm a possibilidade de conversar comigo, de fazer pergunta, mas é bem bacana, vou colocando informações sobre leilão lá. Praticamente diariamente eu coloco alguma coisa, um áudio, uma informação, uma foto de alguma coisa atualizada. E aí eu fiz o grupo porque eu senti a necessidade de ter o feedback de vocês no grupo. Então, entra no canal e no grupo, porque no canal você tem informação e no grupo você consegue conversar comigo, tirar alguma dúvida. E você também pode escrever aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá bom? Obrigada pela audiência de vocês, por mais esse nosso encontro aqui no terceiro, e até semana que vem no quarto episódio. Beijos!